Tá gravando, contagem agressiva que tá em cima de mim, tá bom? Vamos lá, vamos tentar ter no máximo uns 40 minutos. Eu acho muito difícil, não vai dar, tá? Mas sim, vamos tentar ter uns 40 minutos. Que a gente sempre se empolga quando vai falar da lição da Escola Sabatina. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a gravação, na verdade, o resumo da lição da Escola Sabatina, o comentário, aquilo que a gente faz toda semana aqui no Distrito do Parque Arariba, para a gente falar sobre Jesus, para falar sobre o amor dele e para falar sobre a lição da Escola Sabatina. Como sempre, eu preciso te avisar, tenha a sua lição da Escola Sabatina, tenha ela pelo menos aqui no aplicativo do celular. E como é que eu falo para você baixar esse aplicativo do celular? Aqui embaixo, nesse vídeo, tem a descrição de como você baixar esse aplicativo, ou então outras formas de você também estudar a lição de Escola Sabatina. Se você aí quiser, lembra que todo comecinho de trimestre a lição da Escola Sabatina é vendida ali na Associação Paulista Sul. E de vez em quando eu ouço alguém falando assim, mas pastor, eu não tenho nem ideia de onde é a Associação Paulista Sul. Me procura um dos meninos que estão aqui, procura alguém da nossa igreja que é mais velho de igreja e você vai ser orientado como também comprar a sua lição da Escola Sabatina. Esse é um dinheiro bem gasto que vai ajudar você aí a aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso, tá bom? Hoje eu estou aqui acompanhado dos meus dois amigos, o Fábio e o Daniel. Deixa eu colocar aqui, o Daniel Carquejo e o Fábio Souza. Eles são ali líderes, estão ajudando a gente na igreja do Jardim Ingá. Os dois estão lá? É isso mesmo, os dois estão lá e eu tenho certeza que vai ser bem esse nosso comentário da lição, porque a gente vai falar sobre o amor de Jesus, como ele se entregou para que eu e você hoje pudéssemos ter a nossa salvação. Deixa eu parar um pouquinho, nós vamos começar com uma oração e eu vou colocar aqui rapidinho o Daniel na tela e ele vai começar fazendo essa oração e a gente vai então falar sobre esse Deus Todo-Poderoso. Daniel, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. A gente agradece o convite mais uma vez, estar com os irmãos, falando sobre o amor de Cristo. Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos auxiliar a compreender e praticar tudo aquilo que foi ensinado aqui. Oremos. Querido Deus, Eterno Santo Pai, mais uma vez somos gratos pela oportunidade de estarmos estudando a sua lição, estudando a sua palavra. Derrame seu Espírito Santo sobre nós, que tudo que viemos a falar aqui, a compartilhar, que possamos colocar em prática na nossa vida. Principalmente por esse tema tão importante, ó Deus, que vamos falar do sacrifício do seu Filho, que veio a este mundo pagar um preço altíssimo para que pudéssemos ter a conectividade interligada com o Senhor mais uma vez. Agradecemos por isso, pedimos para que o Senhor nos oriente, conduza a nossa vida, em nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, que bênção, obrigado, Daniel. A gente começa falando aqui sobre a lição da Escola Sabatina para a gente compreender um pouquinho mais sobre sacrifício. Eu me lembro daquele texto bíblico, se eu não me engano, está no livro de Hebreus, que fala assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Afinal de contas, quando a gente fala sobre a forma como nós somos salvos, nós precisamos entender que Jesus entregou a vida por cada um de nós, e é por isso que durante essa semana nós vamos aprender, ou vamos comentar um pouquinho hoje, mas o que nós estudamos durante a semana para falar sobre o sacrifício. O sacrifício é algo muito importante para a gente. Afinal de contas, Apocalipse 5, no verso 9, diz assim, ó, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, nação e língua. Amigo Fábio, me conta uma coisa. Existem sacrifícios inúteis? A lição da Escola Sabatina de domingo começou falando sobre isso, não foi? Sobre uma espécie de sacrifícios que podiam ser rejeitados, que eles eram inúteis. É mais ou menos isso? Ou a gente não tem nenhum tipo de sacrifício que é inútil para Deus? Conta aí, por favor. E seja bem-vindo. Que bom que você está aqui junto com a gente. Obrigado, pastor, e Daniel também, estar presente aí para a gente falar um pouquinho, recapitular aquilo que a lição e a Bíblia fala para nós. Bom, sacrifícios inúteis. A lição aqui de domingo vem destacando dois personagens. Abel, que foi obediente no seu sacrifício, e ao derramar o sangue daquele cordeirinho, lá no futuro ele via o grande sacrifício perfeito de Cristo. Ele obedeceu, seguiu da maneira que foi ensinado, da maneira que era para ser feito. Já Caim, seu irmão, ele fez da maneira
autossuficiente, da maneira que ele achou que deveria ser feito, e foi uma oferta não aceita perante o Pai. E a lição destaca o seguinte, que a atitude de autossuficiência está dominando o mundo, né? E eu venho trazer para nós aqui também outro personagem que a lição não está falando, mas a gente conhece muito bem, que é Saul. O profeta Samuel orientou muito bem, e ele se tornou desobediente. Ele achando que os sacrifícios, da maneira que ele estava fazendo, de maneira autossuficiente, ele achava que estava sendo agradável, estava sendo aceitável, mas não estava sendo. Ele não estava fazendo a vontade de Deus, porque o profeta orientou Saul de acordo com as orientações de Deus que Samuel passava a ele. E ele passou a fazer sacrifícios inúteis, desrespeitando, né, uma ordem divina, e assim fazendo com que o povo de Deus, né, acabasse se corrompendo aí e ficando meio confuso, né, no meio da verdadeira adoração aí, como deveria realmente ser feito. Né? Perdão, interessante, né? Quando a gente consegue abrir nossa mente aqui, entender um pouquinho sobre o sacrifício, né? Afinal de contas, o sacrifício deveria ser uma representação do que Jesus faria lá na frente. A gente vai falar sobre isso depois, nos próximos dias da lição da Escola Sabatina, mas aqui no domingo é apresentado realmente um grupo, pelo menos 2 sacrifícios que foram inúteis, né? Um deles é ali o que Abel. Não, desculpa, o que Caim apresenta, eu sempre troco os dois. E na época de Isaías também, eram sacrifícios inúteis, estavam sendo oferecidos ali no templo, né? Mesmo havendo o templo, mesmo eles tentando fazer o que era correto, eles estavam longe. E o que determina o que é um sacrifício inútil, um sacrifício que funciona, o que Deus aceita, só tem uma coisa: é o que o nosso coração, ou a disposição do nosso coração. Porque Deus orientou muito bem, né, que para que acontecesse o sacrifício precisava acontecer o derramamento de sangue. Não podia ser as frutas do campo, assim que acontece ali com Caim, né? E Abel traz realmente uma força, ele traz o que Deus tinha pedido, né? Eu achei muito legal, Fábio, aqui na lição de domingo ainda, que a lição cita para a gente o texto de Patriarcas e Profetas, que é Ellen White falando, a nossa profetisa, falando ali na página 48, ela diz assim, ó: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Ele se viu como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Por isso ele levou uma vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário e confiando na expiação que ali seria feita. Tinha o testemunho de que era justo e de que sua oferta seria aceita. Eu achei muito legal esse texto aqui, porque ele explica pra gente o que Deus pede, né, para que os nossos pecados sejam perdoados, é que outro sangue seja derramado no nosso lugar. Afinal de contas, todo pecado coloca pra gente a sentença de morte, né? E aí, para que a gente não morra, outro precisa morrer no nosso lugar. Daniel, na lição de segunda-feira, o título era Sangue de Touros ou Sangue de Bodes. A gente leu ali, né, na lição sobre a crueldade dos sacrifícios. Por que o sacrifício precisava ser cruel dessa forma? Você consegue me explicar aí? Pastor, é interessante, só dando visão para o pessoal vai acompanhar aí, a gente não combina, né? Antecipadamente os dias que nós vamos participar. E quando eu estudei essa parte da lição, eu lembrei até de um trauma que eu tenho de infância, porque perto da minha casa tinha um rapaz que matava ovelha, ou carneiro, ou cordeiro, como algum gosta de falar. E eu lembro que um dia eu estava bem pequeno, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, passando perto da localidade desse rapaz, aí ele estava com uma ovelha pendurada, amarrado pelos pés e pendurada. E logo quando eu ia passando, ele cravou a faca ali no pescoço daquele animal, e quando eu olhei, eu só via lágrimas escorrendo nos olhos daquele animal. Não esboçou reação nenhuma. Aquilo me traumatizou, que até hoje eu lembro da cena e me emociono com isso. Então a gente vê que a lição nos traz esse comparativo. Sangue de touros ou de bodes, isso realmente vai remir os nossos pecados? É justo um animal morrer? Ou este sangue realmente vai pagar o preço do meu pecado?
a gente vê que não, mas era um símbolo. Por quê? O sacrifício de Jesus foi justo? Ele tinha pecado para poder morrer? Né? Foi um ato assim maravilhoso, foi uma festa que aconteceu com a morte dele. Então, assim, a representatividade de toda essa carnificina, vamos colocar assim, porque ali vários animais morriam diariamente, vários sangue derramados, mas é como o senhor falou, era simplesmente um simbolismo, nos mostrando que o verdadeiro sacrifício aconteceria. E como João Batista colocou muito bem, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele foi o único que poderia pagar o preço do nosso pecado com seu sangue derramado na cruz. Muito bom. Deixa eu jogar aqui o Fábio agora na roda, na fogueira, para perguntar para ele uma coisa. Fábio, que negócio é esse de antitipo, ainda na lição de segunda-feira? Porque esse é um nome muito estranho, é muito difícil de entender para muitas pessoas, né? O que é antitipo? Porque o Daniel comentou ali que os sacrifícios era uma representação, né? Como se fosse apontar para alguma coisa, mas a Bíblia não, na verdade, a Bíblia usa essa expressão de antitipo. O que é isso? Consegue me ajudar aí? Ligando Vai aqui lá, o você tem microfone, vamos lá. isso. O que eu entendi sobre a questão é o seguinte, a lição destaca aqui, que consideramos os símbolos, ou seja, esses símbolos como tipos que foram cumpridos por um antítipo, que é a realidade. Então, o que eu compreendi é que o antítipo seria a realidade foi real, né? Foi Cristo, né? Cristo foi o sacrifício aí perfeito que deixou para trás todos aqueles tipos e todos aqueles rituais que foi ensinado para que fosse feito. Eu queria destacar aqui o verso do Salmo, que está na lição também, e diz assim, que é o Salmo 51, verso 17, muito conhecido, que fala, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E eu vejo que é muito importante a gente, não só de maneira ritualística, cumprir alguns ritos na igreja, mas realmente ter um coração e um espírito ali abatido, contrito. Senão a gente vai estar cumprindo meros rituais, né, só tipos, e deixar de cumprir ali, olhando para o antítipo, né? Nosso Senhor Jesus. Vai, Daniel, pode falar. O microfone. Pronto, abri o Isso, microfone, pode falar. agora ativou. Então, a gente vê também, pastor, a questão da diferença de uma oferenda e o reconhecimento. Acho que isso é importante deixar claro aí, porque quando eu estou levando algo, é porque eu estou com o coração consciente que eu sou merecedor, que eu tenho algo para oferecer. Na verdade, o sacrifício que a lição nos traz é totalmente ao contrário. É um reconhecimento que eu não tenho nada para oferecer. É um reconhecimento de que já foi me oferecido, que foi o sacrifício. Então a gente vê aí uma oferenda que eu vou orgulhoso, olha o que eu estou levando, olha o que eu estou fazendo, e o reconhecimento, com toda humildade, entendendo aí o que já foi ofertado, o que já foi oferecido para mim. Sabe o que eu ouvi hoje? Eu achei muito legal. Não estava falando sobre sacrifício, mas encaixa completamente aqui, né? Hoje a gente teve uma reunião de pastores na associação, ficamos lá a manhã inteira e mais uma parte da tarde. E aí, quando o presidente foi pregar, ele falou sobre a história de Jacó. Jacó é quem vira Israel depois, não é? Então, ele, depois de lutar com Deus, ele estava indo a caminho de uma briga, de uma luta, uma batalha que ele teria que ter com o seu irmão Esaú. E o que acontece é que a única forma de ele vencer a batalha contra Esaú não era com as forças dele. Porque além dele batalhar contra Deus durante a madrugada inteira, ou seja, perder todas as suas forças, de gastar ali o seu vigor durante a madrugada, Deus ainda deixa ele com uma ferida na perna. Então ele não tinha como batalhar contra Esaú. Sabe qual era a única forma dele vencer? Confiando em Deus.
Então, vê que o sacrifício, ele tira da gente, ou qualquer tipo de entrega que a gente precisa fazer para Deus, tira da gente a possibilidade de bater no peito e falar assim, eu consigo, eu sou bom, eu vou dar conta, porque a gente não consegue, a gente não dá conta. A questão do sacrifício é realmente a gente olhar para Deus e falar assim, olha, Deus, eu queria ter favor em mim, eu queria ser bom o suficiente para pagar os meus pecados, mas eu não consigo. Então, quem é que pode pagar pelos meus pecados? É só o Senhor. Lembra que a questão do tipo e do antitipo quer dizer assim, olha, cada um dos sacrifícios, segundo que a lição fala ali no finalzinho do primeiro parágrafo após a pergunta 2, né? Ela fala assim, ó, alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias da morte de Jesus Cristo. Ou seja, toda vez que alguém trazia um cordeirinho, um bode, um touro, que todos eles eram características ali para situações específicas para serem sacrificados, cada um deles estava apontando para o dia que Jesus morreria. E aí me fala, quem de nós aqui teve alguma coisa a ver com a morte de Jesus? Na verdade, eu tive. Eu tive que eu coloquei ele lá na cruz. Mas eu não tinha nada para dar de presente. Eu só tinha como receber de presente o perdão dele. Percebe que a gente, algumas vezes, se coloca numa posição, como o Daniel falou mesmo, como o Fábio falou, uma posição de querer colocar coisas que nós temos, a gente não tem nada. A gente simplesmente tem que receber desse Deus Todo-Poderoso o presente que ele dá pra gente, que é o sacrifício, que é a entrega do sangue dele. E aí eu sei que eu já falei demais, mas deixa eu falar só a última coisa aqui, ó. No último parágrafo da lição de segunda-feira, que a gente está nela agora, sangue de touros e bois, ele diz assim, ó, lá no meio do parágrafo, e essa realidade ficou visível, ou seja, vou do começo, vai. Algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real aconteceu, eles perderam todo sentido. Os sacrifícios eram importantes, mas quando Jesus morre na cruz, não tem mais por que ter sacrifício. E aí ele continua dizendo aqui, essa parte que eu queria marcar. Essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e todo o sistema de sacrifícios do templo e rituais que apontavam para a morte de Jesus não valiam de mais nada. Por que não valiam mais nada? Esse símbolo do véu se rasgando de cima e embaixo quer dizer que até o santuário, que era tão importante para Deus, no momento que Jesus morre na cruz, ele não tem mais nenhuma função aqui na terra. Por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista, já tinha passado por aqui e já tinha sido entregue. Por falar nisso, na lição de terça-feira, o título é O Cordeiro Pascal. E aí eu vou jogar o Fábio de novo na fogueira aqui, e aí eu vou perguntar para ele por que que Jesus é chamado de Cordeiro. Você consegue me mostrar aí, amigo? Qual que é a função dele como Cordeiro? O Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Jesus como Cordeiro, né, da Páscoa, a lição também fala, né, ele foi humilhado e morto pelos pecados da humanidade. Sua morte é o único meio de salvação. Desde aquele período da Páscoa, né, até antes, né, a orientação divina foi que sacrificasse ali o cordeirinho. E o povo, assim, fazia o sacrifício desse cordeiro, tanto que uma das pragas lá no Egito, né, se não me engano foi a morte dos primogênitos, a orientação é que pegasse o sangue ali, daquele sacrifício, que já representava a libertação do povo de Israel, e passasse ali nos batentes ali das portas, né. E o animal deveria ser sem defeito, né? E um pouquinho para frente, mas vou adiantar alguma coisa também do tema, sobre uma coisa linda que é a visão de João de alguns profetas também, como Ezequiel, Isaías, pessoas que tiveram visões, viram seres celestiais ali, reconhecendo que ele é digno, somente ele é digno, esse cordeiro. E a lição destaca o choro de João. E a Bíblia fala, não chores, né? Foi falado ele, não chores. No contexto lá, ele estava em espírito, né? E ele viu aquele cordeiro no trono. Só ele poderia abrir os selos. Então, para mim, a representação do cordeiro pascual é um cordeiro libertador, que tinha que ser ali perfeito, sem mancha. E esse cordeiro é Jesus, o libertador, né? É a lição que eu tiro para mim desse estudo aqui. Com certeza, esse era o libertador. Deixa eu cortar seu áudio aqui. Com certeza ele era o libertador, até porque tem um texto que está na lição ali, que é o texto do verso para memorizar. Não, desculpa.
É o texto que está logo após a primeira pergunta, 1 Pedro 1, 18 e 19, que fala assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é chamado muitas vezes de cordeiro, né? Isso é muito legal. Fábio, que você lembrou aí, o primeiro sacrifício acontece na Páscoa, quando eles saem do Egito e agora eles vão para a Canaã que Deus tinha prometido, né? E os sacrifícios, eles faziam parte dessa entrega que o povo tinha que continuar fazendo. Afinal de contas, é, lembra do primeiro sacrifício, né? Aquele de passar o sangue nas portas, né? Nos umbrais da porta, no batente da porta. Qual deles fez alguma coisa para não ser morto ali? Só o cordeiro. Percebe que o único que fez alguma coisa, que estava ali envolvido completamente, era o cordeiro. Deixa eu pensar aqui se eu consigo usar esse exemplo. Eu lembrei agora de um exemplo que eu lembro que alguém falou uma vez, é assim, ó. A gente não come, obviamente, carnes imundas, carne de porco, por exemplo, mas tem um exemplo aqui bem legal. Em um café da manhã típico dos Estados Unidos, tem sempre dois tipos de seres ali, um que está completamente envolvido e o outro que faz parte. Quer ver? Ó? Eles comem de forma muito forte ovos e bacon. Então vamos lá. O ovo, a galinha que deu o ovo, ela não está no prato. Ela deu o ovo, mas ela continua lá. Mas e o bacon? Para fazer o bacon, você precisa matar o porco. Então, por favor, eu estou fazendo uma comparação só para a gente poder fazer essa alusão aqui, você poder entender que tipo de comprometimento Deus está se colocando para fazer quando ele cobra da gente o sangue. Ele não está sendo ovo. Ele não está colocando alguma coisa e saindo fora. Não, ele é morto. Ele entrega a própria vida para que eu e você possamos ser salvos. Ele está completamente envolvido em todas as coisas. Ele deu a própria vida para que eu e você pudéssemos ter vida. É por isso que ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro da Páscoa, e é por isso que só Jesus podia dar ser o sacrifício, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele no templo, mas acho que é bem legal a gente lembrar aqui de uma coisa. Daniel, você lembra aí quantos pecados Jesus cometeu? Quantos pecados ele cometeu para ele poder ser o Cordeiro? Nenhum. Fábio, quantas vezes ele foi repreendido e foi chamado a atenção porque ele estava fazendo coisas erradas, de acordo com o plano de Deus e a lei dele? Nenhuma vez. Jesus, ele só pode ser o Cordeiro porque ele passa toda a vida dele sem cometer nenhum pecado. Essa é a característica mais importante, por isso que ele é o único Cordeiro que não tem nenhuma mancha e nenhum tipo de pecado. E sabe quem era o único ser que poderia fazer isso? O Deus que é Criador. Se viesse qualquer outro ser, eles não seriam capazes de suportar a nossa carga de pecado, de tentação. Mas Jesus, ele vem pessoalmente porque ele poderia dar para a gente a salvação ao passar os 33 anos que ele vive aqui, sem nenhuma falha moral, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum abaixar a cabeça para a tentação. E por isso é tão importante a gente saber um pouquinho mais sobre esse sacrifício desse cordeiro. Tem mais uma coisa ainda, se vocês quiserem me interromper, é só levantar a mão e eu passo para vocês a palavra. Mas tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui, é 1 Coríntios 15, 45. Também estou na lição ali de terça-feira ainda, né? O apóstolo Paulo chama assim, ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que será que significa isso? Ele está dizendo que Jesus, ele foi assim como Adão. Adão, no período que estava no Jardim do Éden, não cometeu pecados. Só, obviamente, quando ele sai do jardim. Então, ele comete aquele pecado. E aquele pecado é o que decreta para ele a morte que vem para a gente. Ou seja, ele recebeu a vida de presente, mas ele também entregou o pecado para a gente. Agora, quando Jesus vem, o que ele faz? Ele não dá pecado para a gente. Mas, na verdade, ele trabalha com um espírito vivificante. Ele dá para a gente a vida. Ou seja, ele restaura o que o Adão perdeu, ele agora dá para a gente. Adão tinha a missão de ficar sem pecado.
Assim como Eva, tá? Ele só usa Adão porque são dois homens, mas assim como Eva, eles deveriam ficar ali sem pecado. E agora, quando Jesus vem, ele vem e fica sem pecado para poder pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado. Fala se não é maravilhoso isso, não é muito legal a gente entender um pouquinho mais sobre essa teologia, como que o sacrifício do Cordeiro Pascal substitui a nossa vida aqui. Alguém mais comenta aí? Ou eu posso passar para o próximo dia, quarta-feira? Fala, Daniel. Vou jogar você na tela aqui, pode abrir. Rapidamente aqui, pastor, a gente vê todas essas representatividades, e o Fábio colocou muito bem a questão aí da Páscoa, o senhor falou também sobre isso, mas a gente vê que nessa cerimônia foi orientado, até está na Bíblia aí, que o povo de Deus se alimentasse. Aquela noite seria uma noite de comemoração dentro dos lares, se alimentando do sacrifício, dizendo que para que eles tivessem vida, alguém precisasse morrer. E fora a questão do anjo da morte que veio passando para quê? Para ver exatamente quem tinha decidido, quem tinha escolhido aceitar aquele sacrifício. E quem fez essa escolha, quem decidiu, que entra agora a nossa parte, né, da escolha que nós temos, o livre-arbítrio, passaria direto. E a gente não sofreria as consequências, que no caso foi a morte, e no caso também breve, pode ser também a segunda morte. É isso mesmo, a gente precisa aqui saber que nós fomos chamados para vida, e é isso que Jesus tem planejado para a gente. Preciso puxar a lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é Jesus no templo. E aí a pergunta é, Jesus ministrou no templo aqui da Terra? Vocês lembram disso? Não, ele não podia ministrar aqui no templo da Terra. Sabe por que não? Porque ele não era da tribo de Levi. Os únicos que podiam ministrar dentro do templo eram os levitas, eles eram separados por Deus, era a tribo que Deus escolheu como os sacerdotes que estariam ali. Então, por que a Bíblia fala que o último templo seria mais importante do que o primeiro templo? Quem é que vai aí me ajudar quanto a isso? Por que o primeiro templo não era tão importante? Vai, Daniel, pode puxar aí, por favor. Você levantou o dedo, então vai. Ah, tá. É o áudio aqui, a gente se confunde. Mas enfim, aqui fala, esse dia ele traz aí as referências dos templos, né? E como o senhor falou, ministrar como um sacerdote não fez mesmo. Mas enfim, lá quando Salomão, ele viu, ergueu o templo, que Davi teve a vontade, mas Deus falou, não, você derramou muito sangue e tal, e Salomão ergueu. A gente vê ali que foi através da Shekinah, né? A presença de Deus encheu todo o templo. Já no segundo templo, por conta da ausência da arca, que até então a gente sabe de toda a representatividade também, já não desceu a presença de Deus. Mas aí vem o ponto crucial para mim, no caso aí, da lição. Inclusive, como o Fábio colocou aí, o senhor também, gostaria de ler aqui um trechinho de Mateus, capítulo 1, verso 23, e a profecia diz que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. E a gente tem um pouco de dificuldade, né? A nossa humanidade, a pecaminosidade, as nossas falhas, de entender o quão grandioso é isso. Porque o próprio Deus, como o senhor diz aí, no rasgar do véu, saiu do Santíssimo e veio a essa terra. O próprio Deus, ele veio e se fez presente aqui conosco. Então, isso é forte, é sério, e a gente precisa entender. Precisa entender que Deus se fez carne e habitou entre nós. É isso mesmo. Fala, Fábio, por favor, sua vez. Cadê o Fábio? Pronto. Microfone. Interessante que a Bíblia diz, né, e o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. E principalmente, não só num templo feito por mãos humanas, né, como teve a situação, e o Daniel colocou muito bem, do primeiro e do segundo templo, mas ele quer habitar em nós, né, que somos um templo do Espírito Santo, a qual devemos zelar e cuidar. Ele quer realmente habitar em nós, né? Quando estamos juntos, como povo de Deus, ali no templo físico, nós estamos ali o adorando, ele está presente, mas quando não estamos mais,
precisamos permanecer e permitir que a presença dele esteja em nós para que os outros vejam também Jesus, né? Jesus. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Quando eu leio o livro de Ageu, que é o texto sugerido aqui na pergunta, e aí você que tem sua lição de escola sabatina, pergunta número 4, ali tem: leia Ageu 2, de 7 a 9. Isso é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia, com o profeta de Ageu, diz assim, ó: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, o Senhor de todos os exércitos. De que Deus está falando aqui, exatamente usando o profeta para dizer assim: olha, apesar de esse lugar aí que vocês vão chamar de o Templo de Herodes, sabia que eles chamavam de o Templo de Herodes? Isso era um abuso para eles, porque Herodes era um romano que dominava eles não deviam nunca chamar de Templo de Herodes, mas eles tinham que chamar de Templo de Herodes porque não foram eles que construíram. Na verdade, foi Herodes quem levantou os fundos, quem deu ali a doação, e então fez com que a reconstrução, a terceira vez, né, acontecesse a reconstrução do templo. E agora, nesse templo, agora também não tinha mais a Arca da Aliança, como Daniel citou, como o Fábio também fez alusão aqui, mas de alguma forma aquele templo seria diferente. E ele seria diferente não por causa da arca, não por causa da Shekinah, que era a presença de Deus de forma miraculosa ali, aparecendo sobre a Arca da Aliança, mas Deus abençoaria muito mais esse templo, porque nesse lugar as pessoas seriam curadas, as pessoas seriam tocadas. Nesse lugar as pessoas poderiam ouvir a voz do próprio Deus. Nesse lugar as pessoas poderiam tocar o próprio Deus. Então, o que está falando? Ageu está contando para a gente que Jesus andaria pelo templo. Agora, olha que legal. Se eu pegar aqui uma imagem do templo, eu não vou ter tempo agora de buscar para poder colocar aqui na tela para vocês, mas o templo, ele era composto de 3 áreas, pelo menos na época de Jesus. Ele tinha ali o templo, realmente, onde tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Na parte externa existia um pátio, onde ali todos os judeus podiam acessar. Um pouco mais longe do que isso existia o terceiro pátio, o segundo espaço, né? E nesse outro lugar iam somente os gentios ali, eles não podiam entrar na parte principal, ou seja, tinha o lugar de todos os povos, tinha o lugar dos judeus e depois tinha o lugar só dos sacerdotes. Jesus nunca entra nesse último lugar, o pequenininho, porque ele não fazia parte dessa tribo, que eram os únicos que podiam ser os sacerdotes que entrariam ali. Mas Jesus cura muita gente nos outros 2 pátios, os outros 2 lugares que tinham sido reservados ali para que as pessoas comuns passassem. Naquele lugar, Jesus demonstra quem ele era. E por várias vezes, eu estava estudando a lição de escola, estava estudando a Bíblia com uma senhora hoje à tarde, online também, aqui pela internet, e aí eu citei para ela que Jesus, por várias vezes, ele bate no peito falando assim: gente, vocês estão procurando a vida eterna em lugares diferentes, mas presta atenção, eu tô aqui. Ele fala assim: eu sou a verdade. Ele cita: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eram os nomes dos 3 portões que existiam para que você chegasse dentro do lugar santíssimo. Só que ninguém passava por esse lugar. Quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando assim: gente, vocês não estão percebendo, eu tô aqui, eu sou Deus, eu tô aqui na sua frente. E as pessoas, por muitas vezes, passavam por Jesus e por causa da simplicidade dele, por causa da forma como ele se apresentava, eles ignoravam aquele homem, esqueciam que ali estava o Deus Todo-Poderoso. E o pior, aí eu vou puxar nossa orelha aqui, que nós, como cristãos, deveríamos estar de olhos abertos, de ouvidos abertos também, para entender que Deus fala e chama a gente, porque ele tinha sido prometido, tinha acontecido várias profecias antes de Jesus chegar, dizendo assim: olha, Jesus virá, como o exemplo de Ageu. E nesse último templo aconteceriam milagres, aconteceriam coisas muito poderosas, porque Jesus estaria ali. Então, isso é muito legal a gente entender. Só que também existe aqui o nosso puxão de orelha, porque nós precisamos voltar-nos para Jesus para entender o que ele está falando para a gente através da Bíblia. Daniel, pode abrir seu áudio, deixa eu colocar você na tela. Então, pastor, eu até completaria aí o que o senhor já disse,
Porque quando se fala em templo, se fala em pátio, se fala em santo, se fala santíssimo, aí foi o véu se rasgou de alto a baixo, a gente só pensa ali no sacrifício que faziam de animais. Mas a gente vê que tinha todo um caminho percorrido para se chegar até onde o Santíssimo, até Deus. E quando se rasga, e aí é onde eu agora chamo a atenção para nós, não devemos nos esforçar para ir até Deus, porque agora Ele é que está vindo até nós. Ele veio até nós e continua vindo até nós, porque Ele fala que nos ama e a gente tem que acreditar. E Ele fala que nos escolheu, nós temos que acreditar também. Então o caminho agora está aberto. A glória de Deus, ela está agora novamente livre e reconectada do caminho de Deus para com o ser humano, através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sei se o Fábio vai emendar aí, mas foi demais isso daí, Daniel. Acho que tá tudo certo, é nesse caminho mesmo. Afinal de contas, deixa eu citar aqui a lição da Escola Sabatina, lá no último parágrafo da quarta-feira. Tá dizendo assim, ó. Vamos lá. Foi no segundo templo que Jesus, o Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se uniu a nós nesse mundo fragilizado. Como o Filho de Deus, agora era também o Filho do Homem. Nós podíamos ver o seu rosto, ouvir a sua voz e testemunhar, por exemplo, quando ele tocou no leproso, impuro, e também o curou. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Aí eu puxo para você aqui um pensamento, não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual o tamanho do amor do nosso Deus Todo-Poderoso? Porque a gente ouve falar e a gente fica pensando em Deus aí, né? Na verdade, a cultura dos povos antigos falava sobre deuses, só que eram todos deuses irados, que precisavam que o ser humano viesse e acalmasse a ira deles, as oferendas que eram entregues, os sacrifícios que eram feitos aos outros deuses, todos eles eram para que eles ficassem mais calmos. Quando eu chego no Deus que nós adoramos, o Deus da Bíblia, ele já é um Deus calmo, ele já é um Deus de amor. Ele já é um Deus que se oferece para estar no nosso meio. Porque, de novo, nós não temos nada a ver, no sentido de nós não tínhamos nada para fazer para chegar perto de Deus. Mas Ele vem e chega perto da gente. Isso é tão, tão brilhante, porque é um Deus diferente, é um Deus que se apresenta, é um Deus que ama, é um Deus que cuida de nós. Vai lá, Fábio, pode abrir seu áudio aí. Observando aqui a lição de quinta-feira, a gente vê aqui de maneira resumida o que eu pude compreender. A lição vem trazendo para nós aqui o contexto dos homens de Deus que deslumbraram aí, viram a glória de Deus. Deus se revelou a eles, né, através de visões ou em situações assim onde eles estavam até em espírito mesmo, e eles viram quão indignos eram de estar na presença de Deus e não mereciam nada daquilo. E aqui diz assim, ó, é reconfortante saber que ao ver Jesus, vemos como o Pai é. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós. Então, esses homens de Deus, usados por Deus, eles viram quão eram indignos estarem na presença deles. E eles viram também serafins, querubins, né, as hostes celestiais, reconhecendo que ele é digno. Imagine nós, né, pecadores, falhos. E o Espírito de Profecia, né, a Bíblia nos diz que nós vamos procurar entender e estudar mais sobre todo esse sacrifício, esse contexto na eternidade. A gente não há palavra humana que defina, né, tamanho o amor de Deus por nós, né, ao enviar seu Filho aqui para nos salvar. Muito legal, né? Porque Jesus, ele é chamado de Santo, Santo, Santo. Quando acontece ali a cena de adoração que tanto Isaías quanto João vê, esses dois fatos aí que o Fábio acabou de citar, né? Que a lição fala. Toda vez que eles estão nessa cena de adoração, eles ouvem o cântico dizendo Santo, Santo, Santo. Eu posso puxar de duas formas aqui esse Santo, Santo, Santo. Acho que ele é bem legal para eu entender de duas características, né? Porque ele é santo, 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 porque ele é muito santo. Entendeu? Essa é a primeira coisa. É igual quando Jesus, na linguagem deles, ele fala assim:
em verdade te digo. Ele está reforçando que aquilo é muito verdade, aquilo é muito importante. Ou então, quando ele fala lá para o ladrão na cruz, em verdade te digo hoje, ele está dizendo assim, olha, isso daqui não tem nada mais importante que você vai ouvir hoje, isso aqui é muito importante. Por isso, quando Jesus é chamado de santo, 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 quer dizer que ele é muito santo. Ou o Deus que está sendo adorado ali em Isaías, ou então quando João encara, né, a visão dos glorificados. Só que também tem uma outra coisa, porque são 3 vezes. É como se os anjos ou os seres celestiais que estão lá, já salvos, eles estivessem dizendo Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Percebe? Como tem 2 formas aqui da gente poder encarar e entender, porque enquanto esse sacrifício está acontecendo aqui na Terra, ou ele aconteceu aqui, ele deu condição para que nós aqui pudéssemos ter agora a visão do céu. E a gente, de forma petulante, né, de forma irresponsável, a gente olha para o sacrifício de Cristo e fala assim, legal, Jesus, obrigado, agora eu vou viver minha vida do meu jeito. Quando, na verdade, até os anjos celestiais, eles têm um respeito pela santidade de Deus, e nós, por muitas vezes, acabamos esquecendo disso. Não é por aí? Porque quando Isaías encara a Deus, ele cai por terra quase como morto, e ele começa a pensar assim, olha, eu sou um pecador. Eu não consigo estar aqui, eu estou no lugar errado. Eu não podia estar aqui nesse lugar. Isaías pensa isso. João, ele também cai por terra, com o rosto no chão, quase que desmaiado, e ali vem um anjo, toca no ombro dele e reanima ele e fala assim, opa, então tá bom, então eu posso estar aqui, mas ele entende o tamanho de quem era ele, a pequenez dele, e de novo, nós, na nossa pequena insignificância, a gente continua olhando para Deus e achando que é normal essas coisas que ele fez, mas não, o Deus Todo-Poderoso veio e se entregou pela gente. Acho que isso que o Fábio falou é muito legal a gente entender o tamanho desse Deus Todo-Poderoso. Daniel, vai continuar com o comentário aí? O áudio. Abre aí. Aí, foi. Então, pastor, na verdade, dentro de todo esse simbolismo, tudo que a lição vem nos trazendo a respeito do sacrifício de Jesus, a gente está aqui, né, abrigados, com a saúde perfeita, estamos aparentemente bem, e nós não sabemos quem vai estar assistindo aí esse resumo da lição. Se está em luto, se está enfermo, se está no hospital, está passando fome, está passando necessidade, está desempregado. E essa pessoa pode se questionar, como que Deus me ama? Como Jesus sacrificou, eu não estou vendo nada. Porque, na verdade, pastor, a maioria das vezes a gente coloca essas visões no hoje e no agora. Eu só sou abençoado por Deus se eu estou com a minha mesa farta. Eu só sou abençoado por Deus se eu estou empregado. Só sou abençoado por Deus se eu tenho saúde. E, na verdade, são coisas que Ele mesmo nos falou. Olha, infelizmente, nesse mundo aqui vocês vão passar por dificuldades. E quando a gente pega os heróis da fé, muitos deles ficaram doentes. Todos eles, ou quase todos, morreram em morte trágica. Então nós temos assassinados, que entender, né? assassinados de forma terríveis. Então, assim, para as pessoas que estão em situações aí desfavoráveis, o que nós podemos afirmar é que é real. É verdade. Todas as promessas que até hoje estavam escritas na Bíblia se cumpriram. Falta uma apenas. É onde ele vem cumprir o que ele prometeu, que ele voltaria para nos buscar. Aí sim, neste momento, nós vamos ter a vida eterna, nós vamos ter saúde eterna. Aí eu gosto demais desse texto de Apocalipse, que não vai haver mais lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor e não vai haver mais despedida, mais distância. Então, que essas pessoas se apeguem nisso, acreditem no amor dele. A nossa hora vai chegar. Amém, é isso aí. O que o Daniel falou, eu vou ter que pegar já como as palavras finais dele aqui, porque o nosso tempo está indo embora. Mas eu queria terminar falando uma coisa, depois jogar lá para o Fábio, dele já faz a oração para a gente também. Eu achei muito interessante, porque a cruz de Cristo, ela revela para a gente 2 coisas. Primeiro que Jesus vai até as últimas consequências só para te salvar. E a gente continua ignorando o sacrifício dele. E a segunda coisa é que, para eu entender o que acontece nas profecias, lembrando você aí, tá? A gente está numa lição que está dando para a gente ferramentas
para compreender as profecias. Essa é a ideia dessa lição de escola sabatina. Então, para eu entender as profecias, eu preciso entender quem é o Cordeiro, aquele que consegue abrir os selos, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que tem o livro da vida do Cordeiro, porque se eu não souber quem é o Cordeiro, eu não vou conseguir entender o resto das profecias, e o Cordeiro é Cristo Jesus. Por isso, marca aí na sua agenda, se não sabia ainda, o Cordeiro é Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E eu vou passar lá para o Fábio, para ele falar as últimas palavras ali, o que ele planejou, e agora eu já peço para que ele, no final, também faça uma oração, porque a gente precisa se despedir por causa do nosso tempo aqui. Deus abençoe vocês aí, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fábio. Bom, queridos, queridas, Deus é o único, ou melhor, Cristo, né, é o único digno de obter e garantir a nossa salvação. Sua vida foi a única sem pecado, que satisfez perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Meu desejo e oração é que a gente se apegue a Cristo, o Cordeiro perfeito, ou como a lição diz e a Bíblia diz para nós, essa recapitulação, o segundo Adão, né, o primeiro realmente acabou caindo, mas Jesus, representando o segundo Adão, nos resgatou novamente, para que, como Daniel mencionou muito bem, estarmos num lugar, num novo céu, numa nova terra, que Ele prometeu para nós, né, a vitória é certa, mas precisamos passar por algumas questões difíceis, como a Bíblia também nos orienta. O Daniel comentou muito bem, as aflições e muitas adversidades que acontecem aqui. Sendo assim, isso não é motivo para não sermos sempre gratos a Deus, porque não só por questões físicas, mas espirituais e o cuidado de Deus por nós. Até em momentos difíceis, Deus quer nos ensinar lições, quer mostrar algo para nós, para o nosso bem, para a nossa transformação, para um dia estarmos com Ele. Com esse pensamento, com esse desejo de oração, eu convido você, aonde você estiver, participar dessa oração conosco. Grande Deus, grande Pai Celestial, é com profundo respeito e humildade estamos diante da Sua presença, reconhecendo que o Senhor é digno. Perdão porque às vezes queremos ser autossuficientes. A nossa natureza é má, Senhor. Somos pecadores, temos impulsos naturais. O velho homem ou mulher, como a Bíblia diz, a gente deve deixar sepultado. Não deixar nascer em nós sentimentos e instintos ruins, mas é possível vencê-los e ter domínio sobre esses impulsos com Teu Espírito Santo, tendo a comunhão contigo, buscando Tua presença. Não nos deixe, ó Pai, perder de vista a Sua santidade, o quão grande o Senhor é e o quão amor o Senhor tem por nós, a ponto de se sacrificar por nós, e se sacrificou e derramou Teu sangue. Assim, através desse sacrifício, o Senhor nos dá a oportunidade de um dia estar contigo. Queremos ser gratos por isso. E que essa esperança também esteja no coração dos ouvintes, seja onde for, em qualquer situação, que você se agarre a essa esperança, porque o mundo é mau e vai de mal a pior. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E que possamos estar aqui com os pés na terra e os olhos na eternidade. Perdoa nossos pecados a Deus e nos dá um bom repouso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado, Daniel. Obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Você que está em casa também. Até a semana que vem para louvarmos o nome de Deus aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Um abraço à nossa família, gente. Tchau, tchau.